Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e torço muito para que sim. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Mas primeiro, vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com Deus? Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por teu carinho, por teu cuidado e por teu amor. Te pedimos, Senhor, fique conosco, nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. Seja conosco em tudo e por tudo. Em nome de Jesus, amém. O nosso versículo da semana se encontra lá no Salmos 121, versos 1 e 2, tá? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, que nos momentos difíceis nós possamos ter Deus, né? O Senhor como nosso socorro, né? Porque só Ele para nos ajudar, né? Para nos livrar, para nos guardar de todo o mal e da aparência do mesmo. Não é verdade? Então, pessoal, hoje a nossa aula é sobre geografia e ela se encontra lá no nosso livro, nas páginas 24 a 29, tá? Estou deixando para vocês também aqui uma breve atividade que deverá ser feita no caderno, onde vocês irão realizar a representação da sua mesa de estudos em casa, tá? E dos objetos que estão sobre essa mesa. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar tudo que está nessa mesa: lápis, borracha, caderno, caneta, livro, telefone, computador, tá? Tudo. E vocês deverão usar símbolos para representar esses objetos, tá? Então, você vai desenhar um objeto para representar a caneta, um elemento para representar a borracha e assim por diante, tá? Na legenda, e vocês vão colocar isso na legenda, tá? O que representa esse caderno, qual que é o símbolo que representa o caderno, qual que representa a caneta, tá? Formando uma legenda. Então, vocês vão realizar essa tarefa no caderno de geografia, vão tirar uma foto quando essa tarefa estiver pronta e irão me enviar, tá? Lembrando que todas as atividades, todas as lições têm que estar no caderno para quando a gente voltar, ter esse conteúdo no caderno também, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre mapas, tá? Os elementos de um mapa. Vamos lá começar? Então, pessoal, eu coloquei para vocês aqui, ó, essa imagem, tá? Os mapas, como a gente sabe, eles formam um importante meio de comunicação, pois são os instrumentos utilizados para representar um certo local no espaço, transmitindo não só a localização, mas também as características diversas, tá? Desses lugares. Então, assim, os elementos que compõem um mapa são as partes obrigatórias dele, tá? Então, todo mapa ele deve conter um título, às vezes também vem um subtítulo, legenda, escala, orientação, projeção cartográfica, utilizada para a produção desse mapa, tá? Então, todo mapa ele deve conter essas orientações, tá? Então, vamos lá. A escala, o que é a escala? As imagens obtidas de um avião ou de um satélite, elas são transformadas em desenhos que precisam caber em uma folha de papel ou na tela do computador. Como não conseguimos representar o espaço e seus elementos em tamanho real, nós precisamos ajustá-los, mantendo a proporção entre o tamanho real da área representada, né, ou do elemento representado, e o tamanho dessa área ou elemento do mapa. Então, a redução proporcional das medidas expressa na escala é um dos elementos fundamentais para confeccionar esses mapas. Então, a escala ela vai mostrar quantas vezes o espaço ele foi diminuído para ele ser representado, seja numa folha de papel, seja na tela de um computador, tá? Quanto menor a escala, menor o detalhamento do espaço. Então, aqui eu tenho uma escala, tá? Então, eu sei que cada centímetro da escala vai equivaler a 346 quilômetros, tá? Porque foi o total que esse mapa precisou ser reduzido para ele ser representado numa folha, tá? Ou então aqui na tela do computador.
Eu tenho também a legenda. Então, quando reduz essas dimensões dos mapas, desse espaço e dos elementos, fica difícil representar esse mapa com mais detalhes. Então, nós fazemos o uso de desenhos, tá? Desenhos, símbolos, cores, traços, linhas, pontos, pontilhado, para a gente poder representar essas informações do espaço geográfico. Então, o significado de cada um desses símbolos, desses desenhos, é explicado na legenda. Então, eu coloquei para vocês aqui uma legenda retirada de um mapa, tá? Então, nesse mapa ele continha, um quadradinho, que era o limite municipal, um risco mais fino, que era o limite das regiões, um traçado um pouco mais grosso, vermelho, que indica uma BR-405, tá? Algumas atividades e produções agrícolas. Então, ele tem aqui a acerola, o arroz, a banana, tem aqui o feijão, a galinha, o leite, milho, ovos, tá? Tem também a organização comunitária, os grupos de comunidades, as casas de artesanato, casa de mel. Aí tem aqui também o símbolozinho verde, né, que é a escola. E aí com o mesmo símbolo com o X, é a escola, que significa que a escola está fechada. Então, o significado de cada um é explicado nessa legenda, que é um quadro que fica localizado na parte inferior, no cantinho do mapa, tá? Então, a legenda, ela vem para ajudar nessa identificação, tá? Com desenhos, com símbolos, com cores, com traços, seja com o que for. Nós temos também a rosa dos ventos, que é também um dos outros elementos fundamentais de um mapa, que é essa orientação, tá? Então, essa orientação nós temos através da representação da rosa dos ventos, né? Alguns livros também a gente encontra como rosa dos rumos. E nessa rosa dos ventos nós temos as direções cardeais, né? As principais, que tem lá, o norte, o sul, o leste, o oeste, e temos também as colaterais, noroeste, sudoeste, nordeste, tá? E assim por diante. E para a gente determinar essa orientação, nós usamos o sol, né? Essa rosa dos ventos, a gente utiliza o sol. Quando a gente estica o nosso braço direito lá, para a direção onde o sol nasce, nós temos o leste, nessa direção. A esquerda que o sol nasce é o oeste, à nossa frente, norte, e atrás o sul, tá? Então, nós temos também o título. O que é o título? Ele é um outro elemento também do mapa, que ele vai indicar a área mapeada e o assunto que vai ser apresentado naquele mapa, tá? O assunto que vai estar representando ali. Então, em alguns casos, o título também ele pode indicar o ano ou o período em que se refere a essas informações. Eu coloquei para vocês aqui o mapa da agropecuária brasileira. Então, vocês podem observar aqui, tem mandioca, a soja, os bovinos, os suínos, tá? As aves, tá? Então, isso aqui é um título, é um mapa com título, tá? Agropecuária brasileira. Eu tenho também nesse quesito que fala dos estabelecimentos agropecuários, tá? Então, na área verde mais clara, eu tenho até 5.000 estabelecimentos agropecuários. Na área com verde um pouco mais escuro, eu vou ter aqueles com acima de 30.000 estabelecimentos agropecuários, tá? Então, vamos seguir. Tenho também no nosso livro, lá na página 27, os tipos de mapas. Então, todos os mapas, eles facilitam a orientação e a localização no espaço terrestre. Eles também contêm diversas informações sobre um lugar, representadas de diferentes maneiras. Então, para organizar os tipos de informação e a forma de apresentá-los nos mapas, nós usamos as convenções cartográficas. Então, os tipos principais de mapas são o político, o temático e o físico. Primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, são os políticos, tá? Que eles representam as fronteiras, os limites,
entre os países, estados, municípios e etc. Tá? O objetivo do mapa político, pessoal, é indicar as divisões das diferentes áreas. Então, aqui eu tenho o mapa da divisão política do nosso Brasil. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, cada estado, né, de uma determinada corzinha. Cada região de uma determinada cor. O estado não, tá? As regiões não. Eu tenho cada lugar, cada nome, né, de um estado com uma cor. Eu tenho o Amazonas de uma cor, o Pará, o Maranhão, Goiás, tá? E eu tenho também, ó, a Rosa dos Ventos nesse mapa. Tenho aqui a escala, ou seja, que esse mapa ele foi, ó, ele tá a 530, tá? Eu tenho aqui também a legenda desse lado, que é a capital, tá com um quadradinho com uma bolinha, né, branca no meio. A capital de cada estado tá com um quadradinho pintadinho de preto, tá? Então, nesse mapa eu já consigo analisar, tá? Esse mapa político, eu vejo que ele tem a Rosa dos Ventos, que ele tem uma escala, que ele foi diminuído para caber nesse lugar. E eu tenho também uma determinada legenda que vai indicar a capital do país, né, que se encontra aqui, ó, Brasília, no Distrito Federal, e a capital de cada estado, que vai estar, né, pintadinha aqui: Amazonas, Manaus, Pará, Belém, Amapá, Macapá, né, Mato Grosso, Cuiabá, e assim por diante. Eu tenho também os mapas físicos, que eles vão representar os aspectos naturais, como o relevo, o clima, a hidrografia, entre outras características físicas e naturais do espaço. Então, para representar os elementos mapeados, eles vão também aplicar linhas e cores, tá? Variados. Aqui eu tenho diferentes tipos de vegetação, né? Tenho caatinga, eu tenho as planícies, né? Eu tenho planalto, eu tenho aqui também, ó, em azulzinho, eu tenho os rios que cortam, tá? As regiões. Então, esse é um mapa físico do Brasil. Eu tenho também os mapas temáticos, que são os que representam a maior variedade de informações. Em alguns deles, eles vão recorrer também ao uso de desenhos para indicar elementos. Então, eu tenho aqui esse mapa, e esse mapa temático, ele está dividido, ele está mostrando essa variedade de informações. Então, eu sei que essa área, onde que a área marronzinha predominam os grãos, o amarelo a policultura, a laranja a monocultura, né? O verde mais claro são as pastagens, o verde mais escuro onde se encontram as florestas, a área onde tem essas bolinhas, né? Tipo pedrinhas, que vai indicar o extrativismo. Os mapas temáticos, eles também podem representar a informação com o emprego de cores. Então, ele vai poder usar cores, ele vai poder usar elementos. Em alguns lugares também, para representar, por exemplo, uma criação de bois, né? Onde predomina a criação de bois naquela região. Então, o mapa também ele pode trazer um desenho, a proporção desse desenho um pouco maior, tá? Para simbolizar que naquele determinado lugar tem uma maior quantidade. Então, um exemplo disso, vocês vão ver lá no estado do Mato Grosso, que é o lugar onde é criado muitos bois, né? Então, quando a gente pega o mapa da pecuária do Mato Grosso, a gente consegue observar isso. Então, assim, onde o boizinho estiver representado, que o boizinho for maiorzinho, né? Que for maior, eu sei que ali tem a maior proporção desse elemento. Então, tem a maior proporção dessa criação agrícola, né? Dessa criação pecuária ali nesse determinado lugar, tá? Então, nós vimos aí os 3 tipos de mapas, tá? Que é o político, o temático e o físico. Nós vimos também alguns elementos que compõem um mapa, né? Como a escala, a legenda, a Rosa dos Ventos, o título. E vocês farão a atividade lá da página 29, tá? Eu vou explicar a atividade da página 29 aqui para vocês já de uma vez. Então, a atividade fala assim, ó: observe o mapa e depois faça as atividades de 1 a 3. Então, ele traz aqui um mapa político do Brasil, do ano de 2016. Aí, ele vai perguntar aqui no número 1, identifique o título do mapa. Então, você vai dizer, né, que é um mapa político. Por quê? Porque ele está dividindo ali os estados, tá?
2. Se cada centímetro desse mapa equivale a 473 quilômetros, calcule a distância em linha reta entre, aí vai pedir ali, São Paulo e Belém, Campo Grande, Distrito Federal e Manaus, São Luís e Belém. Esse mapa, eu não sei se o de vocês vai estar, tá? Já vai estar traçado, vocês vão traçar, vocês vão pegar uma régua e vai traçar, por exemplo, de São Paulo até Belém, traça uma linha reta. Vocês vão ver quantos centímetros dará de São Paulo até Belém. Ai, professora, deu 5,6 centímetros. O que vocês vão fazer? Vão pegar esse valor, 5,6 centímetros, e vão multiplicar pelo número que está na escala, que é o 473. Então, vocês vão pegar lá 5,6 vezes 473, deixa eu fazer aqui rapidinho. Vai dar 2.648,8 quilômetros. Então, essa é a distância em centímetros, tá? No caso, em Campo Grande é o Distrito Federal, vamos supor que deu 2 centímetros. Pega o número que deu e multiplica pelo número da escala, que é o 473, tá? Vocês farão isso em São Paulo e Belém, Campo Grande e Distrito Federal e Manaus, São Luís e Belém, tá? E a última atividade, que símbolos foram utilizados nesse mapa e qual é o significado de cada um. Vocês vão olhar que símbolos tem, né, nesse mapa e o que cada um desse símbolo significa, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, prestado bastante atenção. Fiquem em casa, se alimente adequadamente, não acumulem as atividades, tá? Aproveitem os dias para fazer as atividades, não deixem acumular. Qualquer coisa, estou à disposição, me mandem mensagens, ok? Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!